a você ligado na Web TV São Caetano. Estamos chegando com mais um Azulão na TV. Vamos falar bastante do São Caetano na Série A2 do Campeonato Paulista. E hoje aqui os meus companheiros de bancada, como sempre, Miguel Fortunato e Marcelo Santoro. Um grande abraço, Miguel. Obrigado pela presença. Igualmente, Rodrigo, Marcelo, amigos do Azulão na TV. Mais uma semana aqui para debater as coisas do AD São Caetano e assunto não falta, né? Não falta empate contra o Catanduvense, tem o jogo contra o União Barbarense, né, Marcelo? Boa noite. Exatamente, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Miguel, amigos da Web TV São Caetano, do Azulão na TV. Exatamente, um jogo difícil onde o São Caetano precisa da vitória para sair dessa zona incômoda e, quem sabe, dar uma arrancada em busca do acesso. É muito difícil, a gente sabe que ficou complicado, mas a gente tem que ter esperança até o momento se não tiver mais a possibilidade, né, Rodrigo? E você pode interagir conosco através do Facebook, facebook.com/webtvsc e twitter.com/webtvsc também. Pode mandar sua mensagem pra gente. Vamos acompanhar então os melhores momentos do empate do São Caetano contra a Catanduvense. A gente vai falando em cima a respeito desta partida. Não foi o resultado que a gente imaginava jogando em casa. Todos imaginavam uma vitória do São Caetano, né, Miguel? Mas, Rodrigo, eu até falei numa outra tribuna que eu participo aqui no ABC, né, na segunda-feira, sobre esse jogo, que é o seguinte: a gente não pode avaliar futebol só por resultado. Só, empatou, não significa que não foi bem. Quem vê os lances agora, quem não viu os lances agora e está podendo acompanhar aqui no Azulão na TV, vai ver que o São Caetano criou muito mais oportunidades com o adversário, que só criou a chance do gol em um contra-ataque. O goleiro Veloso da Catanduvense estava num dia muito feliz. O gol da Catanduvense foi um golaço nessa cobrança de escanteio, foi um belíssimo gol. O jogador foi feliz de pegar de primeira, mas o São Caetano criou muitas oportunidades. Ali, né, o jogador da Catanduvense. Isso, o São Caetano jogou num esquema que, na minha opinião, é o ideal. Depois até a gente vai falar na impressionante marca que esse esquema tem, com 2 meias, com o Danilo, com o Caleb, jogadores de qualidade. Então eu acredito que o São Caetano jogou bem, criou várias oportunidades, várias chances de gol, mas o resultado não veio. No futebol, jogar bem não é suficiente para ganhar às vezes. Marcelo? Em cima do que ele está falando, que é com o Miguel, o que acontece, Rodrigo? Se você percebeu, nos melhores momentos, o primeiro ataque da Catanduvense, o primeiro tempo foi um massacre. O São Caetano criou no mínimo umas 5, 6 chances de gols, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Mas foi com aquela expectativa para o segundo tempo. O São Caetano foi muito melhor. Logo no começo da segunda etapa, no primeiro ataque do Catanduvense, acho que 7, 8 minutos de jogo, a Catanduvense fez o gol. O São Caetano se perdeu no jogo por alguns 5 ou 10 minutos, depois se reencontrou. O Paulo César Catanós fez algumas substituições na equipe, deixou o time mais ofensivo. O São Caetano buscou empate e aí começou a perder gols. Segundo tempo foi um jogo mais aberto. A Catanduvense também teve alguns momentos, desses, 7, 8 minutos depois do gol, que poderia ter finalizado a partida. Mas o São Caetano fez, principalmente no primeiro tempo e depois desses 10 minutos, o São Caetano foi superior. O problema é que o São Caetano precisa começar a transformar em gols a superioridade técnica, porque na partida contra o Barueri também, o São Caetano criou demais. O São Caetano fez 2 gols, mas o São Caetano, apesar do campo pesado, criou demais. Então, por isso, o São Caetano precisa começar mesmo contra o Capivariano. O São Caetano também teve muitas oportunidades. Sim. O São Caetano precisa ser um pouco mais eficiente na hora de matar o lance. Talvez essa fase difícil, essa briga contra o rebaixamento, tenha deixado a situação um pouco mais complicada ali para os atacantes, ou não só os atacantes, os jogadores que chegam para finalizar. O Danilo Bueno aí também, goleiro. Aí é questão da fase, né? É mérito do goleiro também, né? Claro. O goleiro Veloso estava num dia inspiradíssimo. O pênalti, ele quase pegou. Por muito pouco, o Danilo bateu muito forte no canto, senão ele teria pego. Muito bem. Olha a defesa que ele faz no cantinho. Fez o goleiro, ao nome, né? Nome de goleiro, Veloso. Né? Vai estar goleiro pro final, né? Um dos maiores goleiros aí da história do Palmeiras, sem dúvida. Então é mérito do adversário também. Se o goleiro adversário tem mérito também, tem que dar mérito. Não é só colocar defeitos no São Caetano. Vamos acompanhar o que disseram o técnico Paulo César Catanós e também o Caleb, meia do São Caetano, a respeito deste jogo 1-1 contra a Catanduvense. Faltou mesmo aquela última bola pra gente definir ali, aquelas 2, 3 bolas dentro da área pequena ali, né? E nós estamos aproveitando a semana justamente para isso, corrigir esse tipo de problema, passar um pouquinho mais de tranquilidade para eles, né? Mais confiança, para que as coisas encaixem naturalmente e a gente vença os jogos, que é o mais importante para nós. Até agradou um pouco sim, mas eu acho que precisa evoluir. O meu modo de ver
O último jogo contra o Barueri foi melhor, apesar da chuva que teve, tanto é que ganhamos o jogo. Contra o Catanduvense tivemos chance, né? Não fizemos, mas foi uma boa atuação, mas acho que a gente precisa melhorar sim. E falta poucas rodadas para o fim dessa Série A2. São Caetano precisa melhorar e logo, né, Miguel? Então, em termos de desempenho, na minha opinião, o time está bem, teve uma evolução com o Paulo César Catanossi, mas em termos de resultado ficou aquém, né? Talvez... 4 pontos de 9, né? Ele fez 4 pontos em 9 disputados, uma vitória, uma derrota e um empate. Mas a primeira derrota eu não conto, Marcelo. Até porque ele assumiu o time na terça-feira, o time já jogou na quarta-feira. Ele assumiu terça, 4 da tarde, tarde, de fazer nada, né? Deu um treino numa chuva, num dilúvio que caiu em São Caetano, não deu para aproveitar muita coisa, um treino rápido, já teve que ir para Capivari enfrentar o líder do campeonato. Então essa derrota eu não conto. E levou azar, né? Porque Sim. Saiu ganhando. Assim, aquele jogo foi também impressionante, porque o São Caetano saiu ganhando. A arbitragem também. A arbitragem errou muito, enervou o time do São Caetano. O quarto árbitro sorria, brincava, tirava sarro, dizia que o São Caetano é time de elite. Então foi uma coisa bem esquisita que aconteceu naquela partida. O São Caetano fez o primeiro gol, já tinha criado 3, 4 chances de gols. Depois do gol continuou superior. O São Caetano, quando tomou o gol, aí eu não sei o que aconteceu, parece que o São Caetano apagou no empate. Aí o Capivariano até teve a possibilidade de conseguir fazer mais gols, mas dentro da partida em si, se você pegar o primeiro tempo, se o São Caetano fizesse 3-0 no primeiro tempo, não teria sido um placar elástico, porque foram muitas chances desperdiçadas. Aí tem aquela coisa, você tem o mérito de criar e o demérito de faltar ali a eficiência na finalização, não só dos atacantes, os meias que chegam, lateral, enfim, de quem chega, né? Porque antes criava muito pouco, né? Exato. Então já melhorou, com certeza as bolas começarão a entrar e o São Caetano vai melhorar no campeonato. Acho que tem que esquecer um pouco a tabela de classificação e jogar jogo a jogo, né, Miguel? Eu penso nisso, viu, Rodrigo? É um jogo de cada vez, é conseguir somar vitórias. Cada vez mais o São Caetano tem que ficar longe do rebaixamento, porque, queira ou não, o São Caetano vem de 2 rebaixamentos consecutivos, não pode pensar num terceiro. Acho que primeiro se livrar, não ter chances de cair, ficar longe do rebaixamento, e aí depois que isso acontecer, olhar para a tabela. Se a pontuação permitir que sonhe mais alto nas rodadas finais, até o Catanossi acho que fala sobre isso, se a pontuação permitir nas rodadas finais que isso aconteça, maravilha, o São Caetano briga pelo acesso. Mas primeiro se reestruturar, montar um time legal, até porque o torneio mais importante ainda vem por vir esse ano. Com certeza, a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar imagens do treinamento do São Caetano para a gente comentar hoje de manhã. É importante dizer que vai continuar com esse esquema de 2 meias, né, Marcelo? Na verdade, ele trocou os 2 atacantes hoje, ele jogou com o Danielzinho. Na verdade, o São Caetano trabalha, Rodrigo, do Mancini nos últimos jogos, a partir da chegada do Catanossi. Na verdade, ele tem um meia de criação, que é o Danilo. Ele vinha jogando com o Marcelo Soares aberto de um lado, o Caleb aberto do outro e o Cássio centrado. Ele vem treinando agora com a entrada do Danielzinho, né, no lugar do Marcelo Soares, e o Paulão na vaga do Cássio. Então, teoricamente, mantém-se mais ou menos aquele esquema. Isso na hora que ataca, na hora que defende, sim, o meia fecha por dentro, então faz fica mais um 4-4-2, como você disse, né? Mas quando o São Caetano tem a posse de bola, seriam 2 jogadores abertos, o Cássio como referência e o Danilo na armação, e muitos andaram dizendo que o Fabinho vinha jogando como zagueiro. Não, o Fabinho tem jogado como primeiro volante, responsável ali pela saída de bola. Bem perto ali enfim, mas ele vem jogando como volante ali ao lado do Wesley, e o Danilo é o responsável ali pela armação. Exatamente. Eu acho que também não dá pra gente dizer que esse time vai jogar. A gente tá na quarta-feira ainda, né? O Catanossi tem toda uma semana de trabalho. Tempo, né? Então não dá para dizer que foi decifrado o time que vai jogar, até porque o Catanossi tem opções, né? Você tem Danilo, Kleber e Caleb. Poxa, qualquer um dos 3 Anselmo, pode jogar qualidade. Wesley. Anselmo, Wesley de volante, Fabinho, Wagner Carioca. Wagner Carioca. E o Anselmo vem bem, né? Vem entrando bem nas partidas. É um jogador que tanto ele pode jogar como segundo volante, como ele pode jogar como meia. Tem mesmo. Paulinho Garotos também. Paulinho também. Aí no ataque você tem o Cássio, que fez boas partidas, o Paulão, que chegou bem, um jogador de
de vigor físico, então não dá para saber o time que vai jogar ainda, a gente especula, né? Mas o Catanossi, quando ele tem uma semana inteira de trabalho, fica mais fácil para ele poder avaliar e conhecer melhor o time cada vez mais. Eu acho que a grande sacada do Catanossi é que ele tem o grupo hoje na mão. Os jogadores gostam muito dele. Então eu acho que isso foi um diferencial. Ele conseguiu juntar o grupo e está todo mundo focado na mesma coisa. Então eu acho que isso tem tudo para dar certo em relação a ele. Você destaca um jogador que, por exemplo, o Paulinho é um jogador que nunca tinha sido utilizado. No jogo contra o Capivariano, eu te digo sem medo de errar, ele foi o melhor jogador de São Caetano em campo. Infelizmente, no último minuto do jogo, aos 46 minutos do segundo tempo, ele matou um contra-ataque num lance que ele teve que parar porque vinham... o São Caetano foi com tudo para tentar o empate, no escanteio ele tentou, fez a falta ali, puxou o jogador pela camisa, o juiz deu o segundo amarelo, expulsou o jogador, não tinha como, tinha realmente que tirar o Paulinho, o juiz agiu da forma correta, mas o Paulinho foi o melhor jogador em campo. William Mineiro é um jogador que também aposta no Catanossi, jogador da base, um jogador leve, muito veloz, que vem sendo aproveitado. Então é importante, o próprio Caleb fez uma Copa Paulista ano passado em alto nível e também ninguém utilizava o Caleb. Então ele vem entrando, independente de ele ser titular ou reserva, ele tem participado das partidas, entendeu? Então isso é importante, porque você consegue mesclar, até porque o São Caetano tem uma categoria de base que trabalha firme para revelação de jogadores. Se o treinador do time principal não olha para a base, então não tem por que você ter a categoria de base. Então o Catanossi vem sendo interessante e coerente nisso, inteligente e coerente nisso. Então vem aproveitando aí o que tem de bom. O Paulinho é um jogador que tem muito potencial, o William Mineiro também. É claro, é jovem, vão errar. Principalmente às vezes o William, o Paulinho, enfim, independente de quem for, vão errar, são jovens, têm condições de reverter, entendeu? Então se de repente não for possível o São Caetano buscar o acesso, pelo menos alguns jogadores podem ser aí revelados para a sequência da Série C. A gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta para falar também sobre o jogo contra a União Barbarense e muito mais deste time da AD São Caetano na Série A2 do Paulistão. Não saia daí, já voltamos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. No, esporte não, capa de jornal. Merecia, Ei, cabrão. No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta com o Azulão na TV, lembrando que nosso programa a partir de amanhã já está lá no site da AD São Caetano, adsãocaetano.com.br, se acompanha o reprise deste programa, fica até quarta-feira que vem, na quinta já vem o programa inédito, é claro, para você que gosta da AD São Caetano, não é mesmo, Miguel? Isso, exatamente, né? Para o pessoal que também não pode acompanhar via Web TV ao vivo, né? Às vezes tem algum compromisso na quarta, muita gente fala, pô, na quarta não dá para ver, às vezes pelo horário, dá para ver no site também, tem certeza. Lá o momento que você quiser, a hora que der, dá para assistir. Então vamos acompanhar um VT falando a respeito da formação de dois meias. Na verdade, quem comenta é o técnico Paulo César Catanossi e também
o meia Caleb. Vamos acompanhar. As opções aí também, que o treinador gosta, né? Acho que os 2 últimos jogos, acho que eu fui bem, tanto com o Danilo também, a gente fez uma dupla boa. Mas aí quem vai decidir o próximo jogo é o professor, né? Eu tô trabalhando e esperar o que ele vai decidir. O Caleb, como vinha muito tempo sem jogar, ele jogou o primeiro jogo, ele sentiu muito o segundo jogo, ele sentiu muito o jogo contra a Catanduvense, né? Caiu muito de produção, até pela falta de ritmo de jogo, né? E a gente entende perfeitamente que é o primeiro jogo que ele tinha participado lá em Barueri, depois não tinha jogado. Então para ele faltou um pouquinho de ritmo, um pouco de sequência, né? E ele sentiu muito no jogo contra o Catanduva. Mas mesmo assim nós vamos manter, né? Nós temos a intenção de botar o Kleber também no meio, então nós vamos manter os 2 meias, porque é um time que tem uma qualidade técnica boa, então nós temos que aproveitar isso aí para poder agredir mais o adversário, né? Este é o técnico Paulo César Catão, que fala bem e a gente vê que entende de futebol também, né, Miguel? Isso que é importante, né? É um treinador que conhece o interior de São Paulo como poucos, né? Roda o interior há muito tempo, e né? Gosta de jogar pra frente, que isso é bom também, né? Exatamente. Mas... Até porque você vai falar também o que aconteceu com o São Caetano quando atua com 2 meias e quando atua com 3 volantes. Sim, né? Vamos falar agora sobre isso, que é uma diferença gritante, mas primeiro eu só queria dizer que jogar pra frente também tem vezes que não é o ideal, tem vezes que você tem que saber se defender também. Tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter criatividade e uma defesa sólida. A gente fala que parece aos fácil, olhos do né? torcedor é sempre o mais interessante quando você tem uma equipe ofensiva que ganha, né? O pessoal lembra daquele time do Jair Pisserni, que jogava bonito, então todo mundo quer ver também isso. Porque assim, é legal o que o Miguel falou, porque assim, não adianta, se o esquema defensivo for vitorioso, o pessoal assim, que dirá o Corinthians no ano passado, foi campeão do mundo jogando por uma bola o jogo todo, né? Agora, quando você pode montar um time como a seleção de 82, por exemplo, que fala, e se for campeão, melhor. Ótimo. Aí todo mundo apoia, como é o Barcelona hoje, como é o Real Madrid, como é o Palmeiras do Luxemburgo, como é o Bayern de Munique, o São Paulo do Tele Santana, times que jogavam buscando o gol, né? Jogava bonito e o Corinthians na época que tinha o Marcelinho, o Ricardinho, aquela constelação. Quando é possível é lindo, né? Mas quando não dá. Mas no São Caetano, os números dizem que o ideal é jogar um pouco mais ofensivamente, porque é o seguinte, Rodrigo e Marcelo, amigos do Azulão na TV. São Caetano jogou no esquema com 3 volantes, que foi o que começou o campeonato, treinou a pré-temporada, 8 partidas, disputou 24 pontos, ganhou 3. Ou seja, esses jogos são os que estão colocando o São Caetano lá embaixo na tabela. Num esquema com apenas 2 volantes de origem ou a linha de 3 meias, ou 2 meias e 2 atacantes, o São Caetano disputou 12 pontos e ganhou 10. Só não venceu a Catanduvense nesse último jogo porque o goleiro Veloso fez defesas incríveis. Ou seja, com esse esquema, o São Caetano, com os números, com o aproveitamento, com esse esquema mais ofensivo, estaria em primeiro. Estaria brigando lá. Estaria brigando lá em cima. Números, então, o São Caetano é um time que tem jogadores de mais qualidade quando busca a ofensividade. Sim, segundo os números, o São Caetano com 2 volantes e 4 jogadores de ofensivos, 2 jogadores de armação e 2 da frente, o São Caetano está conseguindo as vitórias em todos os jogos. Então acho que tem que se pensar nisso, né? O esquema de 3 volantes é muito bom para alguns times, mas para o São Caetano nesse ano não funcionou. Ainda falando a respeito dessa formação, vamos ouvir o Caleb falando a respeito disso. Vamos acompanhar o meia do São Caetano. Eu prefiro um companheiro, né? Eu acho que respeito todas as formações que o professor decidir, mas acho que um sozinho acho que corre muito, às vezes fica meio sem opção. Acho que com 2 fica melhor. Eu também acredito que com 2 meias fica mais fácil. Com meia só, o volantão cola lá, fica mais fácil de marcar, né, Miguel? Os volantes têm que ir e voltar muito, né? Tem que ser volantes que tenham a chegada, né? Que consigam auxiliar esse meio, os laterais também, porque você tem o meia um fica Paulinho isolado. Da vida, que era do Corinthians, um Elias, aí já é diferente, né? Agora, volantão mesmo, volantão, que não sabe jogar, e fica mais complicado, né, Marcelo? Mesmo que às vezes tenha qualidade de jogo, mas você tem que ver fisicamente que tipo de jogador você tem. Às vezes você tem um jogador muito, né, pesado, que às vezes ele tem um bom passe, é um jogador forte, mas assim, ele não tem essa característica de conseguir ir e voltar o jogo todo. Então isso é complicado. Então se você não tem jogadores com essa característica, não adianta você querer montar um time nesse sistema, entendeu? Às vezes fica mais fácil você abrir um jogador de cada... Com a maioria dos clubes hoje de sucesso em jogando, abre um jogador de cada lado, aproveita, faz esse jogador marcar o lateral, enfim. Tem que jogar conforme
o que você tem na mão, o que você acredita que seja melhor. É que realmente no São Caetano, você olha no volantes ali, que também pode fazer a minha, mas você tem o Anselmo, que tem muita qualidade, você tem o Wagner, tem qualidade, você tem o Fabinho, você tem o Wesley, não quero esquecer para não falar, mas você tem diversos jogadores ali naquela situação de muita qualidade técnica, então, talvez às vezes por isso os treinadores tentam... Nada contra os volantes, né? Isso. Não eles têm até muita qualidade, mas eles estão funcionando melhor em dupla do que em trio, né? Isso exatamente. Estão dizendo. Às vezes encaixa melhor também. Sim. Para esse São Caetano está encaixando mais o esquema São Caetano vai enfrentar o União Barbarense no sábado, 10 horas da manhã. Sim. Se temos o jogo balada, que é das 21 horas. É verdade, né? O ano passado a gente estava acostumado a chegar no Anacleto às 9 da noite, 9h50. 9h50. Agora, olha como mudou a realidade. É o jogo café da manhã. Exatamente. Acordar cedo no sábado, né, Marcelo? Pois é. Olha, mas eu vou falar que acho que é melhor boa do que parte dos jogadores gostaram. Se fosse aquele calor, aquela época de calor intenso, realmente fica muito difícil, porque o jogo vai terminar meio-dia. Mas nessa época do ano, que o calor já não é mais tão intenso, eu acho que o jogador, eu acho que todo mundo gosta, cara, porque o que acontece pro próprio jogador, quando dá, sei lá, 1h da tarde, ele tá liberado. Então ele vai ter o sábado para almoçar com a família, vai ter o domingo de folga, então ele pode, não só para ele, como um jogo às 10 horas da noite no sábado, acabou o sábado, ele fica sábado, concentrado, ele fica concentrado, ele treina na sexta. Vai acordar cansado no domingo. Ele concentra na sexta, quer dizer, ele treina e concentra na sexta, passa o dia inteiro concentrado para jogar no sábado e terminar quase meia-noite. Vai sair do estádio 1h da manhã. Ou seja, o cara perdeu o final de semana, porque aí na segunda-feira ele se reapresenta basicamente não vai nada. Agora, nesse horário das 10 da manhã, folga no período da tarde, folga no domingo, ou seja, na segunda-feira ele está de bem com a vida, ela volta aos treinamentos de uma forma tranquila. Às vezes até tem a segunda-feira de folga, de manhã, né, o período da manhã, e volta os treinamentos só na parte da tarde. Então, quer dizer, fica mais tranquilo para o jogador também. Não é um problema. Não é o horário que vai atrapalhar a São Caetano. A questão da torcida também, acho que não vai... Vai ser até um horário até bacana para você acordar e já vai para o estádio. O público que vai no Anacleto, em maioria, principalmente o que fica nas sociais, é um horário maravilhoso. São pessoas que a gente vê que estão acostumadas a acordar cedo. Então eu acho que é um horário maravilhoso para a torcida. A torcida também, né? Fica com o fim de semana liberado. A gente tem aquela coisa, né? Porque assim, no futebol brasileiro, se a gente tiver como escolher, durante a semana, quarta-feira, o jogo ideal seria 8h30 da noite. Sim. Não dá, mas assim, se você for pensar entre 8 e 8h30, é o horário perfeito. Até em relação a transporte e tudo, né? Fica mais tranquilo. E de final de semana, a gente sempre quer o jogo entre 4 e 5 da tarde, que são os dois horários que você também fica mais tranquilo, dá para você almoçar tranquilo. Mas nem sempre é possível. A gente tem que ter por exemplo, esse jogo vai ser transmitido direto, ao vivo, então a grade da TV, vida, né? Rede TV vai passar o jogo, então ao vivo vai passar esse jogo, então depende da grade da TV prega esse horário. Então, na verdade, não é um horário ruim. Eu acho que o horário ruim para futebol é sábado às 10 horas da noite. Isso eu acho ruim. É doído, realmente. O torcedor não vai, não gosta, entendeu? E não é só o torcedor de São Caetano, torcedor de qualquer clube. Se você pode pegar sábado às 10 da noite, é o horário que tem menos, 9h50 na verdade, que tem menos torcedor. Já havia uma pesquisa falando a respeito disso. Então o torcedor não vai. Porque o torcedor que não tem carro não volta depois da... Né? Não dá, não tem transporte público esse horário. Então, e o sábado, né? Porque aí o cara deixa de ir num shopping, deixa não é dia de fazer futebol, uma... sábado à noite. Deixa de comer uma pizza com a família, com a mulher, sei lá, aquela coisa, deixa de sair para ir ver o futebol, sendo que o futebol pode ser às 4. Uma briga em casa, né? Tem tudo isso. Não gosta disso, não. Isso aí também, cara. Às vezes o cara fala que vai pro jogo de futebol, a mulher fica meio desconfiada e aí como é que faz? Como é que faz? Às vezes fala que vai pro jogo e não vai também, né? Tem muito cara que faz isso aí. Vamos ouvir a palavra do técnico Paulo César Catanossi a respeito do adversário do União Barbarense, esse jogo de sábado às 10 da manhã no Anacleto Campanella. Eu já vi o tape deles, né? Já vi o jogo deles. É um time forte fisicamente, time muito alto. Tem uns 2, 3 jogadores que têm uma qualidade técnica boa, nós temos que tomar cuidado, a bola parada forte. E vamos tentar neutralizar. Agora, nós precisamos do resultado até para sair dessa situação assim, próxima à zona de rebaixamento que nós estamos, né? E fazer o maior número de pontos possível para de repente aí faltando 3 rodadas, 4 rodadas para terminar, nós estaremos brigando pela última vaga, né? O objetivo principal é esse, é somar o maior número de pontos possível, buscar as vitórias para que nas últimas 3 rodadas, 2 rodadas a gente busque a última vaga. Esse é o nosso objetivo principal.
Se o Paulo César Catanossi, falando a respeito desses próximos jogos, é o que a gente já havia dito. Mas ele é estudioso, passado, né? O Paulo, você vê que ele é estudioso. Na primeira apresentação dele, ele chegou meio que às pressas no São Caetano, como a gente já disse, um dia antes do jogo contra o Capivariano. E sabia tudo sobre Eu o bati um Capivariano, papo né? com ele já sabia tudo do Capivariano, ele não teve tempo de estudar o adversário, mas de acompanhar mesmo, de estar antenado na divisão. Ele era técnico da A3, mas estava antenado na A2, sabia quem do Capivariano era bom, enfrentou o Capivariano ano passado, porque ele estava na A3 do Capivariano também, o Capivariano subiu, né? Ele estava com a Inter de Limeira. Então ele é um estudioso, gosta de assistir aos jogos do adversário, ver os defeitos do adversário, onde que ele pode explorar. Eu acho isso muito importante. Acho que esse é o papel do técnico, enxergar as brechas no jogo do outro. Esse é o principal, para mim, a principal função do treinador para poder facilitar o jogador dentro de campo. União Barbarense, que já esteve por muitos anos disputando a elite do futebol paulista, também não faz grande campanha na Série A2, né, Marcelo? É um jogo assim que fatalmente sair um derrotado, vai correr seriamente o risco de rebaixamento. Vai brigar pelo rebaixamento. Vai brigar para não cair. O empate é péssimo para as duas equipes, então o São Caetano tem que fazer valer o mando de campo e tem que vencer, não tem outra possibilidade para que o São Caetano dê sequência na campanha. Porque o Paulo foi perfeito no que ele disse. Agora não adianta você fazer um projeto que o São Caetano tem que buscar 21 pontos em 7 jogos. Pode acontecer, a gente já viu isso acontecer. Já viu isso acontecer com o Fluminense, o São Bernardo no ano passado. Mas se não ganha o próximo perdeu jogo, o ano passado o São Bernardo perdeu 6 jogos seguidos e foi buscar o acesso. Entendeu? Então, acontece. Mas assim, nesse momento, o ideal é você vai buscando jogo a jogo. Então, ao invés de falar de acesso, vamos falar nesse jogo. Conseguiu a vitória, diminuiu essa diferença que hoje é de 10 pontos de 21, quer dizer, não é fácil. É considerável, né? Não é impossível. Tá? Não é impossível, mas não é fácil. Agora, de repente você ganha. Essa diferença cai para 7, 8 pontos. Tem que ganhar uma, e aí duas, você vai ganhando forma, né? Dentro da competição, vai sendo mais respeitado pelos adversários, entendeu? Porque isso também é uma coisa que pesa. Ganha a confiança dos jogadores. Então isso vai fazendo a diferença, principalmente lá no final da competição. E mesmo que não consiga o acesso, né? Evidente que todo mundo planejou o acesso, que o São Caetano é um clube que tem condições de conseguir esse acesso, mas se não conseguir, o São Caetano tem que deixar uma base muito boa montada para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o grande campeonato que o São Caetano vai disputar esse ano. Óbvio, todo mundo queria ver o São Caetano de volta na elite, mas se não for possível, não adianta desanimar. O que tem que fazer é aproveitar o que tem de bom, a base, né, e continuar, montar ver o que faltou, que tipo de jogador precisa buscar para jogar a Série C e deixar uma base montada para iniciar muito bem a competição. Queria agradecer, Miguel, sua participação novamente. Eu que agradeço. Até semana que vem. Eu que agradeço, Rodrigo. Um grande abraço aos amigos. Boa noite, Marcelo. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, Rodrigo, Miguel, todos os amigos que acompanharam a gente aí. Obrigado a você também que nos acompanhou no www.webtvsaocaetano.com.br. Amanhã estaremos com o programa reprise de hoje no www.adsaocaetano.com.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.